Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre ligações químicas. O que elas são, quais os principais tipos, por que elas ocorrem e como prever o tipo de ligação formado entre dois ou mais átomos. E eu espero que vocês gostem. Primeira coisa, por que os átomos se ligam entre si? Por que as ligações químicas são formadas? A gente deve pensar sempre que os átomos, né, assim como isso é uma lei universal de qualquer sistema físico, sempre busca o estado de menor energia. Menor energia significa maior estabilidade. Então, os átomos se ligam entre si para adquirir estabilidade, tá? Para que um átomo seja estável, a sua configuração eletrônica deve ser semelhante à do gás nobre mais próximo. Então vamos relembrar. Na tabela periódica, a última coluna, que é a coluna de número 18, corresponde à família dos gases nobres. E esses elementos se caracterizam por ter uma inércia química muito grande. O que significa inércia química muito grande, né? Significa que eles têm uma tendência muito pequena em fazer ligações com outros átomos. Isso porque eles já, no estado isolado, né, os átomos isolados já apresentam estabilidade suficiente. Então, as ligações não ocorrem ou ocorrem muito raramente. E nós sabemos também que os gases nobres possuem o último nível de energia da sua eletrosfera totalmente preenchido, ou seja, a sua camada de valência está totalmente preenchida. Então, se atribui ao fato da camada de valência estar preenchida ao fato desses átomos serem bastante estáveis. Então, se observando os outros elementos, a gente percebe que eles formam ligações entre si para tentar imitar a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo e assim ganhar mais estabilidade. Bom, de acordo com o tipo de elemento, existem três tipos de ligações químicas. Então, as ligações metálicas, como o próprio nome já diz, ocorre entre átomos de metais. Tá? A ligação iônica ocorre entre íons de cargas opostas, tá? Nós já vamos falar o que são íons, tá? Então, geralmente, os cátions, que são os íons positivos, são formados por metais e os ânions são formados por elementos ametálicos. Ou seja, quando existe um metal e um ametal, geralmente a ligação entre esses elementos é do tipo iônica. E a ligação covalente é naquela em que ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, geralmente, os elétrons são compartilhados entre átomos que são de elementos não metálicos, tá? Então, guardem essa informação que ela vai ser importante. Então, antes de falar sobre as ligações em si, eu gostaria primeiramente de apresentar o conceito de retículo cristalino. Então, o retículo cristalino é observado em compostos metálicos e compostos iônicos. Então, nos compostos metálicos, os núcleos dos átomos e nos compostos iônicos, os íons formam esses retículos cristalinos que nada mais são do que estruturas tridimensionais em que ou os núcleos ou os íons obedecem a posições bem definidas, né? Eles se organizam um em relação ao outro de forma que eles ficam o mais distante possível entre si, né? Então, dependendo do tipo de composto, né? Então, esse retículo cristalino vai ter uma geometria definida, a distância entre esses núcleos metálicos ou os íons também vai obedecer a uma certa a um comprimento definido, né, a uma distância definida, e isso faz com que esse retículo cristalino tenha uma estabilidade adicional, tá? Isso vai porque o retículo cristalino é formado de modo a equilibrar as forças de atração
e repulsão entre esses elementos, tá? Porque a gente tem que lembrar que os átomos são formados por cargas positivas e negativas. Então, o equilíbrio entre essas cargas é fundamental para minimizar as forças de repulsão e assim adquirir, né, dar uma certa estabilidade para esses para essas estruturas. Então, aqui mostrando o retículo cristalino do cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha. Então, aqui por essa figura, a gente percebe que cada átomo de cloro está rodeado por 6 átomos de sódio e cada átomo de sódio está rodeado por 6 átomos de cloro. Então, e eles estão dispostos em posições alternadas, né? Ou seja, tem um sódio, um cloro aqui, um sódio aqui, um cloro aqui, o outro sódio mais embaixo, tá? E isso se repete nas 3 dimensões. Então, isso dá, além de dar uma estabilidade adicional para esses compostos, ele também se reflete nas propriedades físicas que nós vamos discutir mais para frente. Tá? Então, primeiro, agora eu vou falar sobre os tipos de ligações, começando por ligação metálica. Na ligação metálica, é possível observar duas coisas. Primeiramente, a existência dos retículos cristalinos, que nós acabamos de comentar, e também pelo livre movimento dos elétrons de valência entre os núcleos. Tá? Importante, quando a gente vai considerar os elétrons da ligação, a gente sempre considera os elétrons de valência e não os elétrons mais internos. Então, por que que existe essa livre movimentação dos elétrons? Porque os metais têm uma característica que é a alta eletropositividade, ou seja, os metais têm uma facilidade muito grande em perder elétrons, tá? Simplesmente porque esses elétrons têm uma atração muito baixa pelo núcleo. Então, tendo uma atração muito baixa, eles acabam se movimentando mais livremente entre os diferentes núcleos, tá? Então, isso acaba formando o que a gente chama de nuvem eletrônica dos metais ou mar de elétrons livres. Então, por essa figura é mais fácil da gente visualizar. Então, só colocar aqui o apontador a laser, só para mostrar. Então, aqui a gente vê nessa primeira figura, em vermelho, os núcleos dos átomos e em azul, os elétrons de valência vagando livremente. Então, aqui nesse caso, nessa estrutura, um determinado elétron não pertence mais a um determinado átomo, tá? Em sim, todos os elétrons andam livremente entre todos os átomos. Então, aqui na figura de baixo tem o exemplo dos metais alcalinos, que tem um elétron na camada de valência, e os metais alcalino terrosos, que tem 2 elétrons na camada de valência. Essa nuvem de elétrons livres dá as propriedades características para os metais, né? Que são o alto brilho metálico e a condutividade elétrica. Então, quando o metal é polido, a gente vê que ele tem um brilho muito intenso. Tá? Então, de onde que vem esse brilho? Tá? O brilho de qualquer material, ele nada mais é do que ele é devido à reflexão da luz de maneira uniforme. Tá? Ou seja, os raios luminosos, né, quando incidem sobre o material e refletem na direção dos nossos olhos, eles refletem todos na mesma direção, de maneira uniforme. Então, isso que dá o brilho característico dos metais, né? E isso ocorre devido justamente à existência dessa nuvem eletrônica. Tá? A condutividade elétrica também é devida à existência da nuvem eletrônica, que a gente sabe que a condução elétrica nada mais é do que a corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado de elétrons. Então, se os elétrons estão livres para se movimentar, isso faz com que esse material seja um ótimo condutor elétrico, né? Tanto é que os metais são utilizados, né, na construção de dispositivos eletrônicos.
tá? Os metais também têm uma condutividade térmica muito alta. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um material metálico qualquer e aquecer, né, pegar um bastão de ferro, por exemplo, e aquecer uma das pontas, né, esse calor vai ser conduzido até a outra extremidade. Porque como esse retículo cristalino, como os átomos dos metais estão organizados no retículo cristalino, então, conforme o material vai se aquecendo, ele vai aumentando a sua agitação térmica. E eles vão vibrando naquela posição fixa. E pelo fato da posição dos núcleos ser fixa, então essa vibração é facilmente transmitida de um átomo para o outro. Então, isso faz com que o calor seja conduzido ali ao longo daquele material. Tá? Os metais também são maleáveis, dúcteis e flexíveis. O que significa isso, né? Maleável é um material que pode ser moldado por deformação, né? Então, lógico que quanto maior a temperatura, mais maleável, porque os núcleos metálicos vão conseguir deslizar um em relação ao outro, tá? Ductibilidade permite a produção de fios metálicos por deformação, tá? Então, aquele material metálico, ele pode ser esticado, tá? E ao ser esticado, né, sob altas temperaturas, isso permite a produção de fios metálicos. E a flexibilidade ou elasticidade é a capacidade do material se dobrar até um certo ponto, lógico, sem ser quebrado, e ele retorna ao estado original, também até certo ponto, depois que aquela força é retirada. Tá? Então, outra característica bem interessante dos metais é a sua densidade elevada. Tá? Vamos lembrar o que é densidade. A densidade é a massa contida do material em um determinado volume. Tá? Então, se eu pegar um certo volume de um material, quanto maior a massa contida naquele volume, maior é a sua densidade. Então, a densidade e o volume, como a gente pode ver, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a densidade de um material, menor o seu volume para uma determinada massa. Então, se a gente considerar que os metais formam um retículo cristalino e nesse retículo cristalino, aquela massa representa uma estrutura bem compacta, né? Ou seja, com poucos espaços, então em uma determinada massa daquele metal vai ocupar um volume pequeno. Se o volume é pequeno para uma determinada massa, significa que aquela densidade vai ser grande. Então, se nós compararmos a densidade dos metais com a densidade de outros materiais, a gente percebe que os metais são mais densos devido a essa sua estrutura compacta. Os metais também, devido à existência do retículo cristalino, têm ponto de fusão e ebulição muito altos. Por quê? Né? Se esse retículo cristalino é um fator que traz estabilidade para o material, para fazer com que esse retículo cristalino seja quebrado, é necessário uma quantidade muito grande de energia. Tá? A gente tem que lembrar que no estado líquido e no estado gasoso, as partículas do material têm uma movimentação mais livre, né? Os núcleos deslizam uns sobre os outros, não tem mais aquela estrutura rígida. Então, para fazer com que o material passe daquela estrutura rígida, com a geometria bem definida, para uma estrutura mais desordenada, é necessária uma quantidade de energia muito grande. Então, isso se reflete em altos pontos de fusão e de ebulição. Tá? Os metais também apresentam resistência à tração muito grande. Né? O que significa? Se eu pegar um fio metálico e tentar puxar, eu vou precisar de uma força muito grande para fazer com que ele se rompa, tá? Também devido à rigidez causada pelo retículo cristalino. E os metais também costumam ser
mais duros do que outros materiais. A dureza nada mais é do que a capacidade de riscar outro material. Então, por exemplo, se eu pegar um pedaço de madeira e riscar uma lâmina de ferro, a lâmina de ferro não vai ser riscada, porque a madeira tem uma dureza menor do que o ferro. Mas se eu fizer o contrário, pegar um pedaço de ferro e riscar uma tábua de madeira, aí o ferro vai riscar a madeira porque ele tem uma dureza maior. Pessoal, ligas metálicas são misturas de dois ou mais materiais, né, sendo pelo menos um deles metálicos. Então, é muito fácil a gente encontrar no nosso dia a dia esse tipo de material. Então, muitas vezes as ligas metálicas são produzidas para se produzir materiais que tenham características mais valorizadas comercialmente do que aquele metal puro. Então, por exemplo, o ouro que é utilizado na fabricação de joias, ele na verdade não é ouro puro, ele é uma liga de ouro, cobre e às vezes prata, tá? Porque o ouro é um material muito maleável, tá? Então, a adição de cobre faz com que ele fique um pouco mais duro, tá? Para que a joia não se deforme com facilidade. O, o aço, que é uma liga de ferro e carbono, tá? O carbono que é colocado junto lá com o ferro, ele dá características diferenciadas para o ferro, tá? Algumas ligas de ferro têm cromo também, e isso ajuda o ferro a se oxidar, a demorar mais tempo para se oxidar, tá? Então, as ligas metálicas são construídas para se combinar propriedades distintas de dois metais ou mais, né, no mesmo material.